Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Amém? Mais uma vez estamos aí juntos para que nós possamos fazer uma viagem, na área do entendimento, da elucidação, da palavra de Deus aos nossos corações. Eu queria, nessa manhã, nós estamos numa manhã de domingo abençoada, daqui a pouco eu estou partindo para participar de uma reunião, de um culto. Mas antes disso, Deus colocou no meu coração de estar compartilhando com você algo que é muito presente, na fala, dos irmãos da igreja como um todo, do cristianismo como um todo. E eu queria falar sobre responsabilidades das quais o Senhor ele fala e ele fomenta no coração da igreja. No capítulo 16 de Marcos, Jesus, ele diante dos discípulos ensinando, ele fala com os cuidados que nós deveríamos ter sobre os ensinamentos mundanos da época. E ele falava mais diretamente com relação aos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Ele chamava esses tais ensinamentos de fermento contaminantes, fermentos que poderiam contaminar a mente e automaticamente a alma daquele povo da época e diretamente dos seus discípulos. Cuidado com os fermentos dos fariseus, porque esse é o fermento, o fermento ruim, que contamina o seu corpo. E é claro, ele está falando de um âmbito espiritual, contamina a sua alma. Então você tem que ter cuidado com esses fermentos. E Jesus estava elucidando ali uma situação da necessidade dos discípulos estarem atentos a tudo que ele falava, tudo que ele ensinava, Porque a boa palavra, a palavra de vida, a palavra de luz, ela vinha, e era exalada como uma essência pura dos lábios, da fala do Messias, para aquele povo da época, para aquelas pessoas que ali se colocavam e se disponibilizavam a escutá-lo e a segui-lo. Essa que era a grande verdade. Nesse capítulo, nós também vamos ver, que Jesus ele faz uma pergunta. Eu já abordei, fiz essa abordagem em outros encontros nossos, através da nossa live, que Jesus ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem quem eu sou? E ali uma grande revelação do Espírito de Deus com relação aos seus discípulos, em que Jesus ele se revela verdadeiramente aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que estavam mais próximos, como o Messias, o Salvador, o Resgatador, e da necessidade daqueles que estavam com ele o seguissem realmente em inteireza de coração. E o termo que eu vou abordar contigo é uma responsabilidade da qual Jesus ele fala, de nós tomarmos a nossa própria cruz. Não a cruz de Cristo, mas a sua cruz. A cruz que você agrega a partir do momento que você aceita Jesus, que você entende que é necessário você seguir o conhecimento, seguir os ensinamentos, seguir as características de Jesus. E a gente vai ver ao longo do Novo Testamento todos aqueles que se fizeram discípulos de Jesus, principalmente aqueles com mais imponência e importância no legado da igreja. E eu vou dizer para você, um deles, que foi o apóstolo Paulo, que no dado momento ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A mente de Cristo está comigo. O legado de Cristo com relação aos seus feitos, com relação às suas ideias, com relação ao seu preparo na área do ensino e na área daquilo que se revela ao reino dos céus em nós, como já abordei no vídeo passado, Paulo foi um dos preferidos e dos principais, Porque Paulo ele não andou na terra com o Messias, com Jesus, mas ele teve uma revelação espetacular. O Messias, o Senhor Jesus se revela a Paulo de uma forma sobrenatural, espetacular, fazendo uma revolução extraordinária na vida de Paulo. E no capítulo 16
versículo 24, é interessante. 16, versículo 24, eu tenho duas versões aqui da Bíblia, e nessas duas versões é interessante. Tem uma versão hebraica, ou judaica, né? E tem uma versão, é uma versão judaica, é claro, traduzida para o português, e tem uma versão, né? Essa versão da Almeida, né? Da qual nós lemos, e essa versão da qual tenho é uma versão bem atual, né? Bem atual na linguagem de hoje. E olha só, no capítulo 16, no versículo 24, na Almeida, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, do que aqui se encontra, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. O Filho do Homem vai vir no seu reino, irmão. Olha só que coisa linda, maravilhosa. O reino, ele vai se consolidar. Ele já se encontra na evidência dos seus atos, da sua vida. E você, sendo um seguidor, um imitador de Cristo, o reino ele é estabelecido, ele é evidenciado a todos que estão ao seu redor, a todos que estão, né, te focando. Quero te falar e repetir, nós estamos sobre uma nuvem de testemunhas, as pessoas estão olhando para você, estão olhando para nós, que se coloca, que se posiciona como igreja, né? E por isso eu vou te falar, o posicionamento como igreja e tomar a sua cruz. Vamos abordar isso, que é muito interessante e muito tremendo. Na versão judaica, né, é a mesma coisa, só que ela vem com uma linguagem mais erudita, diz assim: Então Yeshua disse aos talmidins, que são os seus discípulos: se alguém quiser me seguir, deve dizer não a si mesmo, tomar esta estaca de execução, que é a cruz, e vir atrás de mim. E quando ele diz negar a si mesmo, querido, é você, no momento que você recebe a palavra de vida, né? A palavra que vai dar sentido à sua vida, né? Você encobre todo um conceito de intelectualidade mundana que você adquiriu desde o seu nascimento. Porque desde o seu nascimento você agrega o pecado. E quando vem a palavra de vida do Senhor, essa palavra ela encobre todo o pecado. Quando você aceita e entende a palavra de vida que vem da parte do Senhor, ela faz com que você entre num caminho de remissão de pecado através de Cristo Jesus, através da palavra de Jesus. E mais ainda, no princípio de todas as coisas, que foi a cruz, que foi, né, o sacrifício da cruz, você entende o sacrifício da cruz, o Evangelho ele revela, ele desvenda esse mistério da cruz. Você, quando entende isso e aceita o sacrifício, e não só aceita o sacrifício, mas aceita aquele que sofreu o sacrifício, que foi o Senhor Jesus, você é renovado. Aquilo, né, que de si mesmo, que é uma coisa inata, né? Que vem desde o seu nascimento, que é uma vida de pecado, que é uma tendência ao pecado, ele é encoberto pela palavra de restauração, de renovação, que é a palavra do Evangelho, é a palavra de transformação, é a transformação iminente que vem da parte do Senhor, que vem da parte do Messias sobre a tua vida, tratando contigo de uma forma espetacular, assim como tratou com Paulo. Ele tinha todo um conceito, ele tinha todo um preparo, Paulo, mas ele precisava de uma transformação genuína, assim como Jesus fala com Nicodemos, que Nicodemos era um estudante, era um homem extremamente preparado, né, dentro da lei judaica, mas Jesus fala para ele: você tem que nascer da água e do Espírito. E nós também, querido, quando se fala do si mesmo, né, você tem que negar a si mesmo, é você negar a sua natureza
natureza humana, em que muitas vezes se sobrepõe aquilo que vem do reino. Lá no livro de Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O reino, ele vem sempre, a palavra do reino vem sempre à frente. A palavra do reino, tem que estar prioritariamente, né, nos nossos objetivos de vida hoje, né? E quando você coloca isso, você está negando a si mesmo, querido. Você está, né, defendendo a pátria eterna. Você está defendendo o reino dos céus aqui na terra. Você está se negando, você se faz conivente com o reino de Deus ou com o reino dos céus. Quando se fala reino dos céus, é reino de Deus. Os judeus ele tem muito temor em falar o nome de Yahvé. Então ele falava e pregava e declarava aos judeus da época, os judeus messiânicos, os judeus cristãos, podemos dizer assim, depois da ascensão de Cristo, é claro, reino dos céus, reino de Deus. Então, querido, quando essa responsabilidade de negar a si mesmo é você trazer para as pessoas, levar para as pessoas a responsabilidade, a evidência de que você é um defensor do reino dos céus aqui na terra. Você é um mediador do reino dos céus aqui na terra. Eu falei sobre isso no vídeo passado. Tomar a sua cruz é você guardar as responsabilidades, é você não negar a Cristo, é você diante das circunstâncias adversas, diante das catástrofes de perseguição, você se colocar, eu sou a igreja, eu vou me negar, eu vou negar a minha humanidade, né? Não você esquecer da humanidade, de que pessoas devam e devem ser salvas, mas você negar, né, os seus valores humanísticos e colocar prioritariamente os valores do reino do céu e a sua justiça, porque Jesus, ele te ensina e me ensina, devemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Assim, querido, tomar a sua cruz é defender uma postura de cidadão dos céus, é expressar no dia a dia a sua cidadania celestial aqui na terra. Como eu disse no vídeo passado, né? Você, como igreja, né, tem que avançar, meu. Tem que avançar. Certamente você amarra o valente. Você amarra o valente e toma do valente aquilo que é dele, né, e que precisa ser transformado. O que hoje é do valente, o inimigo de nossas almas? São outras almas. Estão totalmente, né, totalmente aprisionadas a um tipo de conhecimento que é degradador, né, a criação humana. Aí você, como igreja, vem com a palavra de vida, vem com a palavra de renovação, vem com a palavra de restauração, vem com a palavra de esperança e resgata, e toma do valente, né? E faz com que aqueles que são tomados do valente se tornem cidadãos do reino dos céus. Essa é a grande verdade. Cidadão vou falar mais especificamente, torna-se cidadão do reino de Deus, que já está sendo estabelecido, que há 2000 anos atrás entrou num processo de estabelecimento e está se afunilando. E vou falar, porque muita gente não fala, Jesus está voltando. Jesus está voltando para resgatar aqueles que são seus, a sua igreja, o seu povo. Jesus, ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Muitos, como ele disse aqui no versículo 16, não morrerão, mas verão o Senhor Jesus consolidar o seu reino agora numa segunda vinda, estabelecer o seu reinado. E você que já começou a se colocar como súdico, se prepare, porque ele está voltando. E para terminar, eu queria elucidar algumas características, né, desse que se faz igreja, que toma sua cruz, que tem a responsabilidade de evidenciar o legado de Cristo na sua vida, priorizando sempre o legado de Cristo na sua vida. Quando eu digo legado do Evangelho, você que é um praticante do Evangelho na sua vida cotidiana, a começar dentro da sua família, é onde começa a igreja, é onde começa toda a história da igreja, porque primeiramente Deus é um Deus da família. Deus é um Deus que desde o princípio ele sempre arquitetou criar e formar uma família forte, obediente aos seus mandamentos,
obediente à sua lei, obediente a um princípio, né, de reinado este onde o próprio Deus sempre seria e sempre será. Você, para mim, ele sempre será o meu rei, né? Mas o contexto para a humanidade é que ele sempre seria o rei de toda a criação. E olha só, eu quero falar algumas características daqueles que tomam a sua cruz, para terminarmos, porque não podemos, outra vez eu me alonguei muito, né, quase 30 minutos, e eu quero, a ideia, a proposta são vídeos rápidos aqui, que possa fomentar em você a necessidade, né? E esse é o objetivo, de você se encontrar e se evidenciar como igreja do Senhor aqui na terra. Primeiro, aqueles que tomam a sua cruz, obedece os mandamentos de Deus. Aquele que toma a sua cruz obedece os mandamentos de Deus. Já disse só, Jesus ele fala, aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E siga-me. E siga-me. Primeiramente, obedece os mandamentos de Deus. Por si só, quem obedece e o segue, ele se faz discípulo dele. João 10, depois você vai lá, que eu não vou ler, vai demorar muito, João 10, 27, João 10, 14, ou melhor, João 10, 14, João 10, 27. Evangelho de João, ele vai elucidar muito bem isso, depois você vai lá e dá uma lida. 2. Perseveram. Aqueles que tomam a sua cruz, né, nega-se a si mesmo e segue a Jesus, eles perseveram. Por si só já diz, eles perseveram na doutrina entregue aos apóstolos. Atos 2, 42, 43, 44 vai falar muito bem sobre isso e vai elucidar muito bem sobre isso. Eu estou falando da palavra, eu estou mencionando a palavra para você. Vai falar e vai falar com bastante propriedade. O Paulo ele elucida, né, e registra isso no livro de Atos, né? Outra situação, aqueles que negam a si mesmo, toma a cruz de Cristo e segue, né? Cristo vive nele. Prioriza sempre o reino dos céus e a sua palavra. Aquele que Cristo vive, né, sempre prioriza o reino dos céus e a sua palavra. Ele zela pela sua palavra. O Senhor zela pela sua palavra. E você imita o Senhor. Você zela pela palavra do Senhor. Já citei antes e vou citar novamente. Mateus 6,33. Vai lá, meu irmão. Desfolha lá, né? Maneja bem a palavra, né? Você tem que manejar bem a palavra. Mateus 6,33. Ele vai falar certamente de você priorizar o reino dos céus. E mais uma vez, aquele que nega a si mesmo, né, e priorizando o reino dos céus, ele procura ter a mente de Cristo. Ele procura ter a mente de Cristo. Você não vai ser Cristo, você não vai ser Jesus, mas você procura ter a mente, você agrega as características, né? Negar a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, né? Não negar a sua cruz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga ao Messias. Siga ao Messias. Mente, ter a mente de Cristo. Não se contamina. O camarada que tem o homem e a mulher, né, a pessoa, o ser, né, o caboclo que tem a mente de Cristo, ele não se contamina com o fermento do conhecimento, como nós elucidamos no início. Fariseus, eles jogavam fermentos. Hoje nós temos religiosos, meu irmão, que jogam fermentos terríveis. Poxa, tem coisas abruptas, eu tenho visto, não é o caso comentar, a gente tem que nos ater à palavra de Deus, mas coisas terríveis dentro da igreja, do colegiado que se diz igreja. Mas aqueles que têm a mente de Cristo não se contamina com o fermento do conhecimento mundano, humanista, né? Socialista, mas escolhe o conhecimento que vem de Deus. Escolhe o Evangelho, busca o Evangelho, pratica o Evangelho, vive conforme o Evangelho. Mateus 16, vou citar, você depois lê o capítulo Mateus 16, ele vai falar muito, Jesus vai elucidar muito esse ensinamento sobre fermento. E mais, o que tem a mente de Cristo segue os passos de Jesus conforme os seus mandamentos. Ele segue os passos de Jesus conforme os seus mandamentos. Marcos 16, ele vai, ele recebe o ID, ele entende o ID, ele entende a necessidade de ser instrumento, ele entende a necessidade de ser um homem usado poderosamente pelo poder que vem da parte de Deus. Esse é aquele
que toma a sua cruz, que segue a Jesus e se nega para priorizar, para evidenciar, para dar abertura plena ao poder do Evangelho, à evidência do reino de Deus na sua vida. E era isso que eu queria falar contigo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Jesus não está falando de você, está falando, né? Como eu disse, de uma vida, você tem uma vida sofrível, né? Dilacerada, né? É claro que você pode sofrer, você pode ter, né, alguns contratempos que vai te trazer sofrimento por conta de você ser um veículo da palavra de Deus, mas Jesus está falando de você ter responsabilidade com o reino, de você realmente se negar com relação a teus valores pessoais, a nível humano, porque os valores de Deus eles vão de encontro às suas necessidades humanas, certamente. O Senhor ele vai te recompensar, o Senhor vai te sustentar, mas Jesus está falando de você ser, né, realmente um súdito, de você ser um veículo do Evangelho aqui nesta terra. Seja um abençoador, meu irmão. Seja, Senhor Deus, servo de Deus, seja discípulo, seja a igreja do Senhor e segue o Senhor Jesus conforme as suas ordenâncias, conforme a sua palavra, conforme o Evangelho. Que o Senhor te abençoe. Eu queria orar rapidamente por você. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, que a tua misericórdia venha sobre a vida deste irmão, desse amigo, ó Senhor Deus, desse colega, desse espectador que está me escutando nesta manhã, e que o Senhor faça revelar, através do Espírito Santo, a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor sobre a vida desse teu servo, sobre a vida desse meu amigo, sobre a vida desse meu querido, sobre a vida desse meu colega, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. E um bom domingo para você. Amém.